Agora. Conexão Franca. Tudo sobre políticas públicas. Vamos debater, interagir, discutir os maiores problemas em nossa região. Apresentação: Toninho Lopes Júnior. Essa é mais uma produção Rádio Local Web. Tudo o que você quer ouvir. Fala, galera, Conexão Franca no ar, hein? Hoje, uma edição especial, por isso que vocês estão nos vendo de sexta-feira. E uma edição especial com pessoas especiais. Hoje é dia de Josi D'Artora no Conexão Franca. Seja bem-vinda, Josi, ao Conexão Franca. A gente já bateu papo no Fica Entre Nós e agora tá no Conexão Franca. Boa noite, Toninho. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço, Rádio Local Web também. Agradeço a oportunidade de fala. Esse momento de prestação de contas para a população é bastante importante. Essa rádio que tem um alcance muito grande e que aproxima, né, a população nesse programa aí das atividades políticas da região. Bacana. Nosso intuito aqui no Conexão Franca é debater a política e informar o cidadão. E essa semana tem sido muito agitada aqui em Caieiras, na questão política, principalmente ali na Câmara Municipal. E eu quero saber de você, Josi, para você contar um pouquinho como foi essa semana. Dá o seu relato de como que foi, por isso que a gente convidou você, tá muito burburinho nas redes sociais, o pessoal mandando mensagem pra gente, vocês precisam levar a Josi aí para ela explicar o que tá acontecendo, em relação ao concurso da prefeitura, o que aconteceu na Câmara. Então o espaço é seu, o microfone é seu, você tem todo o tempo para explicar o que aconteceu. Começa lá falando sobre aquele vídeo que você colocou no Instagram e depois o que aconteceu na sessão da Câmara. Toninho, na verdade, desde sempre eu tenho apontado algumas irregularidades no governo, né? Governo Lagoinha. E faço vídeos para prestar contas para a população. Óbvio que há um trabalho nos bastidores também, né? No sentido de denunciar aos órgãos competentes qualquer irregularidade. Há também uma grande preocupação da falta de planejamento dessa gestão, no sentido de não elencar prioridades para a cidade, né? A gente vê que não tem políticas públicas a curto, médio e longo prazo. Então, você vê que nós estamos vivendo um desgoverno e isso me preocupa muito, porque eu sou cidadã caieirense, estou num cargo eletivo político, tenho toda uma história da minha família no início da cidade, eu prezo muito, tenho muito amor, muito carinho por essa cidade e eu quero vê-la progredir. Então, tem me incomodado demais a atuação do prefeito e então eu tenho apontado todas as irregularidades. É claro que quando a gente toma uma posição política e quando a gente Você se tornou uma líder, né, de oposição, praticamente. Então, até as pessoas te procuram, né? As pessoas vão até o seu gabinete ou mandam mensagem. Imagino que suas redes sociais estejam lotadas de mensagens. Então, eu acompanho um pouco suas redes sociais. Aí eu vejo que você, muitas vezes, compartilha conteúdo de munícipes. Então, não é você que está em todos os lugares ao mesmo tempo. São as pessoas que te procuram para fazer esse papel de fiscalização, né? Exatamente. Eu acho que muitas pessoas têm se sentido representadas, né? O meu sentimento é o mesmo delas, elas também não têm compactuado e eu digo concordado com as atitudes e as atividades hoje do prefeito, da prefeitura em geral. Meu mandato, ele sempre foi construído junto com a população. Eu sempre prezei muito por isso, porque eu acho que a população que traz pra gente aonde que precisa melhorar, o que precisa ser feito, enfim. E essa última situação do concurso não foi diferente, né? Eu acho que esse último vídeo que foi o que mais polemizou, que gerou até uma situação bem complicada, bem difícil ontem na Câmara. A cidade tem 65 anos e em nenhum desses anos houve uma situação tão triste, vou usar essa palavra, em sessão. Já houveram outras manifestações de professores, de profissionais, sobre transporte, sobre o lixão, mas sempre de uma maneira muito pacífica, controlada, e o que não foi ontem. Eu fui atacada no meu momento de fala, tentaram me calar, foi um momento muito até preocupante, porque a gente fala... Você chegou a temer pela sua integridade física? Sem dúvida.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava, assim, totalmente vulnerável, né? Graças a Deus eu tinha ali uma rede de apoio, mas que, diante de aquele circo armado, vamos dizer assim, eu fico até preocupada em expor também a minha rede de apoio. Eu me preocupo não só comigo, mas com todas as pessoas que trabalham comigo. E ali não tinha outro momento a não ser sair de cena, encerrar a sessão. A Câmara, que é um espaço de diálogo, de debate, perdeu-se ali esse objetivo. E tudo isso causou justamente pela minha denúncia relacionada ao concurso público. Alguns familiares de um vereador que é irmão do prefeito se sentiram que expostos. Na verdade, eu não citei nomes, mas a exposição ela vem mesmo ela vem no resultado de um concurso. Não sou eu que estou falando. Isso aqui é documentado. Isso aqui não inventei nomes. Isso chegou até você como? Você pesquisou ou munícipes enviaram para o seu gabinete? Como que foi que você chegou? Quando saiu o resultado do concurso, obviamente que a cidade, né, principalmente a prefeitura, né, fica de olho lá para ver quem que passou e tal, e sempre tem essas suspeitas. Tem algum sobrenome conhecido ou não? Tem sempre suspeitas de irregularidades e de privilégios, enfim. E a gente começou a analisar também, né? Porque eu sou uma fiscal do povo. E isso faz parte do meu trabalho. Também tenho que fiscalizar, inclusive concursos públicos. Perfeito. Não só as contas da prefeitura, mas todas as ações que envolvem a prefeitura. E ali eu comecei a ver nomes conhecidos. E muitos sobrenomes ligados à esposa do vereador. Que também passou, supostamente, irregular. Então, eu comecei a ver outros indícios também. Então, eu vi que ela especificamente, em uma prova de um concurso número 3, ela teve uma pontuação de 33. E no que ela passou, que foi o 4, ela teve de 85. Então, você vê como disparidade é um desequilíbrio grande, né? de conhecimento? Isso chamou a atenção. Outra pessoa citada no vídeo, que é a mãe dela, ela não passou neste concurso. É por isso que talvez tenha surgido a fake news. Ela passou no do ano passado. Ela já ocupa o cargo. E nesse momento a população me alertou também. Olha, ela já foi. Lá atrás já tinha sido avisado, né? Manifestado. E eu até, na ocasião, oficializei a prefeitura, mas não tive retorno. E como era um concurso menor, acabou não envolvendo tantas pessoas, enfim, e ela tanta repercussão, tanta claro, como esse de agora, né? E também, óbvio, o foco do vídeo foram nessa situação, porque são familiares de vereador. Uma ligação muito próxima, né? Sim, mas não foram só esses nomes. A gente tem uma lista, né, que inclusive eu encaminhei pro Ministério Público. Inclusive eu vi, tá, gente? Inclusive eu vi, tem muitos nomes aí. Então, assim, que são diretamente ligados ao prefeito, que hoje já ocupam um cargo em comissão e de extrema confiança. Sabe aquela situação que o prefeito entra para governar uma cidade e ele traz aqueles aliados que são políticos e não são técnicos? Não, a gente começa a suspeitar. A população também vem denunciando e eu, no meu papel de vereadora, me vejo, né, no meu legítima função. Sim, de denunciar. Inclusive, Josi, eu queria tirar uma dúvida sua. Eu vi um print de um grupo do WhatsApp. O que se trata daquilo? Explica para o pessoal, como acho que você postou no Story, né? E aí ele fica só 24 horas. E aí quando eu fui procurar de novo para ver, aí já tinha sumido. O que é aquelas print mensagens? Faz parte do processo, né, da investigação. Ele é de um grupo de funcionários comissionados, justamente esses que eu citei, que são funcionários diretamente ligados ao prefeito, onde o seu procurador encaminha o gabarito antes dele ser oficializado em site da prefeitura ou da própria empresa do concurso, que é a RBO. E assim, se é ilegal, isso o MP vai investigar. Mas inclusive, que é imoral, a gente pode entender, né?
Inclusive, a RBO já tem um histórico de concursos cancelados, né? Acho que foi em Caieiras que aconteceu? Na verdade, a RBO tem um concurso investigação de fraude em várias cidades. E em Caieiras, já teve um cancelamento com essa mesma empresa. Então, eu penso, se essa empresa não tem credibilidade no mercado, por que uma prefeitura vai contratar? E esse é outro ponto que me sinaliza a suspeita de fraude. Né? Um sinal de alerta. Sim. Mas assim, eu fiz o meu papel de vereadora, eu fui eleita justamente para isso. Eu tenho que dar uma resposta para a população, né, de quem votou e de quem não votou, porque eu não represento quem votou em mim, eu represento toda, né? A cidade inteira. Eu tenho muita responsabilidade no meu trabalho. É claro que isso incomoda demais quem está no governo, incomoda demais quem é aliado do governo, familiares, porque, né, a gente entende que cada um ali tem os seus privilégios, né? Então, assim, você gravou o vídeo, aí na quarta-feira teve a sessão onde um grupo organizado foi lá e te calou. Não deixaram você usar a sua fala. Exatamente no meu momento de fala, né? Pessoas que foram até, inclusive, contratadas para estarem ali. Depois a gente apurou melhor e entendeu isso. Os familiares do vereador que fazem parte da denúncia foram no sentido de me intimidar, mas assim, a minha intenção não é atacar pessoas pessoalmente, não foi esse o objetivo. Meu objetivo é fiscalizar uma suposta irregularidade, denunciar, né? Quem vai fiscalizar, quem vai investigar é o órgão competente, que é o Ministério Público, entendeu? Uhum. E o que acontece? Essas pessoas hoje já ocupam cargo. As pessoas que eu denunciei já ocupam cargo hoje na prefeitura. Hoje são comissionados. São comissionados. Na verdade, uma delas, no momento do vídeo, eu falei, foram privilegiadas no concurso. Não nesse, realmente nesse ela não passou. Ela foi privilegiada em um anterior, que foi do ano passado, e que hoje ela ocupa esse cargo. Inclusive, a própria esposa do vereador, ela ocupa um cargo de gestora de tecnologia da informação. Ela não tem conhecimento técnico para isso, eu digo, não tem uma formação técnica para isso. E, na verdade, a função dela hoje, o salário de R$4.000, ela está lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social. Uma assistente social ganha muito menos que isso para trabalhar muito mais. Então, você vê que ali já tem um privilégio. Como que você não vai desconfiar de uma fraude? E os próprios outros funcionários, às vezes funcionários de carreira, né, ficam olhando e ficam se sentindo desprivilegiados também. Claro, né? A pessoa que foi lá, prestou, de fato passou num concurso e tem feito uma carreira ali na prefeitura e olha, poxa, eu tenho formação. Eu prestei um concurso, passei, tenho uma experiência aqui, ganho menos do que uma menina que é esposa de um vereador que chegou aqui sem formação, sem experiência, ganhando mais do que eu e não fazendo nem a metade do que eu faço. Desmotiva. Então, assim, é muita imoralidade. A gente tem que... Então, a gente tem que combater isso. Então, fui eleita justamente para fiscalizar. Acho que as pessoas não tem entendimento muito da função do vereador. Sim. Eu acho que bacana, de repente, se eu tiver uma oportunidade aqui para poder esclarecer e falar isso mais para a população. Uma das principais funções é essa, galera, é fiscalizar. Fiscalizar, justamente. E é o que eu tenho feito. E não é de agora. O que é, assim, eu recebi você aqui, novamente eu falo, né, Thiago? Vou falar pro Thiago aqui, eu recebi a Josi aqui no Fica Entre Nós e ela contou todo o trabalho que ela vem de fiscalização, o que você acha que está errado, você vai lá e denuncia mesmo. E eu queria que você explicasse pro pessoal se o seu papel nesse caso do concurso, ele acaba a hora que você protocolou lá no Ministério Público, né, que eu acho que você protocolou Sim. a denúncia, ou você vai continuar ainda de olho no que está acontecendo, nos desdobramentos, como que vai ser o seu claro, papel? é um acompanhamento diário, né, de todos os trâmites, de tudo que tem acontecido. E não só nesse sentido. É claro que o episódio que aconteceu na Câmara foi uma tentativa de me desencorajar, de me calar.
Mas isso não vai acontecer. E assim, Josi, deixar o espaço aqui bem aberto para você falar, que é como você já até falou, mas reforçar que o seu intuito não é prejudicar as pessoas que ou supostamente passaram nesse concurso sem ter alcançado, sem ter feito a prova, você tem, enfim, o seu objetivo não é prejudicar as pessoas, e sim denunciar um ato irregular da administração. Toninho, é importante. Quem compactua com uma imoralidade, uma irregularidade dessa, tem que entender que ela vai ser atingida de alguma forma, né? Então, mas eu digo assim, não é pessoal. Sim. Eu não tenho nenhum problema pessoal com ninguém, nenhuma envolvida. O meu é outro tipo de trabalho. Eu digo porque eu tenho sido muito atacada pessoalmente, né? Você xingada. Tá recebendo ameaças? Nossa, se eu mostrar o nível de ameaça que eu tenho recebido, é bem preocupante, assim. Tenho tomado muito cuidado com a minha integridade, principalmente porque eu tenho filhos, né, que acabam sendo expostos numa situação dessa e que são ameaçados também. É uma crueldade tamanha, e a gente sabe o histórico desse vereador que sempre tem me ameaçado e a família dele. Então, ele tem um histórico na cidade. Eu não preciso vir aqui e pontuar todas as situações que ele foi envolvida. Então, isso me preocupa bastante. Mas, é claro, a gente reforça aqui a segurança, mas o trabalho continua, né? Acho que podem tirar um pouquinho da minha paz um dia ou outro, mas uma coisa que eles vão tirar é a minha coragem, a minha vontade e o meu desejo de uma cidade melhor. Então, se eu estou apontando irregularidades, se eu estou fiscalizando, não é que eu quero prejudicar X, Y, Z. Eu quero ver uma cidade melhor, eu quero ver uma cidade justa, uma cidade honesta. Bacana. E eu queria que você falasse sobre a nota da prefeitura, porque assim, a prefeitura lançou uma nota falando que era fake news, mas o que foi estranho, você não citou nomes. E na nota da prefeitura, eles colocaram iniciais. Então, eu não entendi muito bem. Vamos falar que a carapuça serviu. Na verdade, eu acho que eles colocaram como fake news, porque uma das pessoas citadas, ela não passou nesse concurso específico que aconteceu mês passado. Ela passou no anterior, né? E aí, como a pauta era aquela, e era uma pessoa envolvida, eram muitos nomes, então foi esse. E aí, tem outras pessoas também, não é? Aquele vídeo, eu foquei nelas porque são diretamente ligadas à família do vereador e do prefeito. Mas há outras pessoas suspeitas aqui. Mas o MP vai investigar, né? Eu acho que é um órgão muito sério, muito competente, e a gente vai ver os resultados aí nos próximos meses. Sim, e assim, eu queria que você falasse dessa sua opinião, se você acredita que por você ser mulher e ter feito essa denúncia, por isso que as pessoas ficaram daquela forma, tentaram te calar de uma forma. Sem dúvida. Você acha que se fosse um homem, um vereador fazendo a denúncia, ele ia ter um tratamento diferente ali? Sem dúvida. Foi uma violência política de gênero, totalmente. Não só ontem, como sempre, né? Quem tem acompanhado o cenário político vê, né, os tipos de ameaça que eu recebo desse vereador em questão, que é o irmão do prefeito. Já tem um histórico. E eu num papel, fico num papel mais vulnerável ali do que os outros homens. Eu tenho certeza absoluta que se fosse qualquer outro vereador homem ali, a situação seria diferente. Não teriam 30 pessoas contratadas xingando, encarando e fazendo aquela cena. Não teria, né? A gente fica vulnerável. E principalmente, desculpa te cortar aí, principalmente porque, como eu tenho essa posição de ir contra as irregularidades, eu gosto até de não falar que eu sou oposição, eu gosto de falar que eu sou independente. Por que independente? Porque eu me posiciono a favor e me posiciono contra o que você acha benéfico à cidade e você vota a favor. Então, e como tem acontecido tantas irregularidades, e eu tenho sempre me manifestado, eu estou lutando contra um governo. Um governo envolve, né? É um sistema ali. Então, ali já me deixa mais vulnerável também, né? Então, você vê, por exemplo, tinha
quando tem manifestação de funcionários pedindo aumento, legítimos, uma manifestação legítima, a gente vê 15, 20 guardas municipais. Ontem tinham 2. E no momento... Inclusive, eu vi no vídeo, tinham secretários lá junto, sim, né? Bom você ter tocado nisso. E no momento tinham 2 que foram acionados pelo rádio e saíram. Então eu estava totalmente vulnerável. Até para ver quanto foi armado, que até a portinha de vidro que separa a plateia, vamos dizer assim, da plenária, ela já estava aberta. Então já tinha Meio que preparado o terreno, né? Secretários do governo, funcionários, esses que eu falo que são em comissão de total confiança do prefeito. Para você ter uma noção, antes e depois da situação que aconteceu ali, eles se reuniram na prefeitura. Então, eles foram na prefeitura para se organizarem e armarem aquilo, justamente voltaram. Foi muito cruel o que aconteceu ontem. Eu me entristeço no sentido de que ponto chegamos, ao ponto que chegou a nossa cidade. Nunca ninguém viu isso aqui. Isso entristece muito. Ontem eu estava conversando com meu pai e meu pai bastante preocupado. Meu pai falou, poxa, meu pai foi prefeito 3 mandatos, foi vereador 3 mandatos. E ele fala, a gente tinha várias discussões ele até usou a palavra arranca-rabos, que é uma expressão aí popular. Mas nunca ao ponto que chegou ontem. E, assim, não tem outra palavra. A coragem está acima do medo. Não seria medo a palavra. Eu acho que seria a tristeza em ver a nossa cidade nas mãos de pessoas com esse perfil, com esse caráter. Porque o que aconteceu ali não é nada mais do que uma reprodução de um governo violento que a gente vive. Um prefeito que tira foto com armas. Um prefeito que investe mais em armas, em armamentos, em coletes, em coisas ligadas assim, do que a própria segurança pública. Porque isso não é você investir em arma não quer dizer que você investe na segurança pública propriamente dita, né? É muito mais isso do que, por exemplo, em saúde, em educação. Então, um prefeito que anda armado, o vereador, irmão, que andam armados, sem ter porte de arma, me preocupa muito, porque... E você falou, desculpa te cortar, mas você falou que você já se sentiu ameaçado outras vezes pelo vereador, você tem um histórico. Se puder dar um exemplo, ou às vezes de uma fala dele, ou uma atitude dele que tentou te coibir ali na sessão, ou alguma coisa que tenha acontecido. As falas dele e as falas do irmão dele, que é o prefeito, elas são sempre muito agressivas, no sentido de atacar... porque grupos políticos que nunca fazem nada, que nunca fizeram nada pela cidade, e ele sempre tem aquele discurso de ódio. E o vereador em questão, principalmente na Câmara. Então, quem acompanha as sessões já pode ter percebido alguns discursos de ódios dele direcionados para mim. A gente já teve algumas situações lá na Câmara de discussões que até... É que assim, né? É bom explicar para o pessoal que está assistindo a gente que o debate acalorado ali no plenário é normal, cada um tá defendendo o seu lado, tal. Só que a partir do momento que passa para uma questão de gênero, como você falou, uma questão às vezes de tentar te coibir ou cercear sua fala, aí é complicado. Que foi isso que aconteceu. Se você puder narrar a última sessão, o que aconteceu? Foi todos os vereadores que não falaram ou foi só na sua fala que foi a manifestação das pessoas que estavam lá na Câmara? Os debates e as discussões na Câmara, elas são importantes. A Câmara ela tem que se compor com diferentes ideias, diferentes ideais. É isso que a gente vai construir uma cidade melhor, com várias opiniões. Mas o que aconteceu ontem foi uma maneira de cessar a minha fala. Todos os vereadores tiveram oportunidade de fala. Chegou quando eu fui no meu momento de fala, quando eu fui falar a primeira palavra, não deu tempo nem de falar boa noite. Porque aquelas pessoas
né, muitas contratadas ali, já se levantaram e já começaram a gritar, já virou uma bagunça, foram ameaças e foram para perto de mim, né? E eu muito preocupada com a minha segurança, óbvio, porque a gente viu pessoas muito... Estão muito agitadas, agressivas. E falei, não, né? E aquela situação que não tinha nenhum apoio, também não tive nenhum apoio. Eu vi no momento do vídeo, um vídeo que eu vi circulando na internet, inclusive num grupo de WhatsApp, as pessoas meio que ameaçando entrar dentro do plenário, e aí eu acho que é um rapaz, não sei se ele é segurança da Câmara, ele só pedindo para o pessoal não entrar e você ali sentada. Ele foi uma pessoa ali importante mesmo, porque ele que é o segurança, ele conseguiu me dar um pouco de suporte ali, né? De qualquer forma, eu estava totalmente vulnerável e não tinha outra situação a não ser sair, e aí a sessão foi encerrada, demorou um pouco para ser encerrada, né? Porque eu não sei quem imaginou que aquela situação fosse acalmar, porque eram pessoas totalmente descontroladas, que não tinham noção do que estava acontecendo. E aí, no final, depois de um tempo, acho que acabaram encerrando mesmo, porque eu fui embora. Não tinha mais sentido eu ficar ali. Eu tinha que prezar pela sua saúde, justamente, né? Justamente, minha segurança, né? Que é hoje o que mais me preocupa. Porque a gente não sabe do que são capazes. Se armaram isso facilmente, já tem todo um histórico também de agressividade em outras situações, que não só dentro da política, a gente fica, claro, bastante preocupado. Mas, de qualquer forma... o próprio presidente, né, pediu para você sair também, para você se resguardar, né? Sim, ali... Ele viu que a situação podia fugir mais ainda do controle. Fora do controle. E eu acho que, assim, agora cabe ao presidente tomar algumas medidas, né? Que isso sirva de lição para que tenha mais segurança. A sessão, né? Hoje na sessão as pessoas não precisam se identificarem, elas entram, e saem, né? Então a gente tem que pensar, privar a segurança, não estou falando nem de mim, eu estou falando um público geral, porque ali qualquer um poderia ser machucado, porque eles estavam tão agitados e até, eu arrisco dizer, sem noção, que poderia machucar qualquer pessoa, né? E detectores de metais, porque tem gente que entra armado ali, então a gente não sabe quem é quem, então fica muito vulnerável. Mas que ele tome medidas, acredito que sim, parece que hoje ele já colocou em pauta, né, com a segurança pública municipal. E espero que medidas sejam tomadas. É um episódio triste que a gente espera que não ocorra novamente, que não se repita e que fica aí a deixa para o presidente pensar em soluções para esse tipo de problema. Josi, eu queria saber de você, esse tipo de atitude que ocorreu contra você na Câmara na quarta-feira, isso desmotiva você nessa sua caminhada, nessa fiscalização? Como que é? Eu vejo que, assim, eu acompanho suas redes sociais, eu vejo que o número de seguidores seu aumentou drasticamente depois do lançamento do vídeo, porque as pessoas se identificam com uma pessoa que denuncia o que é errado. Como que você enxerga isso? Você te dá mais gás? Como que você tá para os próximos passos? De forma alguma, isso me desencoraja a continuar, né? Mesmo porque eu fui eleita para isso. Então, eu sempre soube que não seria fácil. Nunca foi fácil. É que diante desse governo de ódio, tem sido muito, muito mais difícil. Mas aquele era um número pequeno de pessoas. Fora ali, eu recebo muitos apoios, grandiosos apoios de pessoas que me conhecem, que não me conhecem, que vieram me conhecer agora e que por causa desse episódio começaram a acompanhar meu trabalho. Isso, eu acho, o seguidor, eu não comemoro o seguidor no sentido de números, eu comemoro no sentido de que mais pessoas terão acesso às minhas prestações, né, de contas, mais pessoas me ajudarão a construir uma cidade, mas de forma alguma, é o que eu falo, a coragem sempre está acima do medo. Eu tenho uma obrigação de fiscalizar, né? Essa é a minha função, fui eleita para isso, então jamais eu deixarei de fazer isso e eu vou continuar com certeza. Assim, inclusive, eu vou até te adiantar uma pauta. Nós vamos, eu recebi agora há pouco uma convocação para uma sessão extraordinária que acontecerá amanhã para ser aprovada, discutida, um projeto de lei do prefeito, para você ver.
propositalmente. Então, eles armaram um circo ontem e falaram, já vou mandar aquele projeto dele, esse projeto, porque ela vai estar com medo e não vai falar sobre ele. Mas não tenho, eu vou fiscalizar. Ele está criando cargos, é que agora, eu não estou achando aqui, mas ele está criando cargos de 14 mil reais. 14 mil reais para acomodar aqui, ó. Assessores especiais internos, 8 cargos com vencimento de 14 mil reais. Chefes de gabinete de secretaria, 13, 7.500 reais. Secretário adjunto, nós temos 15 secretarias. Ele está criando 24 secretários adjuntos no valor de 6.700 reais e muitos outros. Então, isso para mim já é uma irregularidade, tendo em visto que não... o impacto financeiro que vai causar, né, na cidade. E acredito que ele aproveitou a deixa disso no sentido, ela vai ficar quieta, agora vai se acuar. Não então isso vai ser votado amanhã em sessão extraordinária. Na sexta-feira, hoje? Isso. Hoje, em sessão extraordinária. Ah, entendi. Não, então assim, é importante, pessoal, a sessão é transmitida ao vivo, certo? Para todo mundo assistir. Então, assim, ela fica gravada? Tem algum lugar que será que o pessoal consegue... Não, extraordinária não fica? Porque ela é extraordinária. Ela é extraordinária. Senão a gente podia já falar pro pessoal, acompanhar, para saber, porque é importante. O objetivo do Conexão Franca é isso, é politizar as pessoas para que elas tenham pensamento crítico e saibam escolher. Então, assim, a Josi está aqui, é importante, ela está denunciando, ela está falando, ela levou a denúncia que chegou até ela, até o Ministério Público. Como papel aqui de jornalista, a gente deixa aqui o espaço aberto para a prefeitura vir também, ou o representante do prefeito, ou o prefeito, ou o vereador, virem aqui se defender ou explicar o que aconteceu no concurso, até mesmo o representante da empresa, né, Thiago? Do concurso pode vir aqui, porque a gente tem que ouvir os dois lados, certo? Nosso papel como um programa jornalístico, porque a gente informa, a gente tem que dar a ampla voz para todos. E, Josi, quero agradecer você pela presença. Deixa o seu recado final. Quem quiser te acompanhar, seguir nas redes sociais, como que faz para as pessoas que às vezes vê alguma coisa de errado na cidade, quer mandar para você, por qual WhatsApp? Você tem um WhatsApp do gabinete, você tem um Instagram, como que é? Explica para o pessoal como que funciona. Primeiramente, parabéns, né, por essa responsabilidade social, de vocês aproximarem a população, né, das ações políticas que acontecem aí na região. Isso é muito importante, porque aproxima. E o recado que eu tenho é que eu vou continuar o meu trabalho muito engajada, eu sou muito determinada, estou muito entusiasmada, né, em trabalhar cada vez mais pela cidade, não só fiscalizando, mas como também propondo ações de melhorias, que isso é uma coisa que eu faço bastante também. Quem me acompanha na rede social, quem chegou agora, seja bem-vindos. Minha rede social, assim como o meu gabinete, eles estão e sempre estarão a portas abertas para a população. Lá é a casa do povo, embora eu seja bastante presente nas ruas também, porque a gente entende que nem todo mundo consegue ir até a Câmara, ir até o gabinete. Por isso que eu gosto de estar nas ruas também, esse diálogo, esse contato próximo da população, mas estou aí à disposição. Deixa suas redes sociais para o pessoal seguir, quiser mandar mensagem lá, fazer igual fizeram, né, da questão do concurso, fica à vontade. Isso, é Josi D'Artora, Josie D'Artora, vereadora Josi D'Artora, tanto Face quanto Instagram. Ali é um pouquinho, eu posto um pouquinho da prestação de contas. É claro que eu sempre falo, por trás da rede social, nos bastidores, há um trabalho árduo, né? E o que é postado ali é o resultado disso que aconteceu nos bastidores. Sim, ó. Gente, então... Fiquem ligados no Conexão Franca, sempre vai ter debate. José, eu espero que a gente faça um próximo episódio num tema muito mais leve, muito mais descontraído. Thiago, vou tomar até a liberdade de fazer um convite, você e seu pai, a gente fazer um especial para a gente contar um pouquinho da política de ontem, da política de hoje e da política do amanhã também, que eu acho bacana a gente falar sobre isso, tá? Conexão Franca, edição especial com a Josi D'Artora. Vocês fiquem ligados, sempre vai ter novidade aí. Não esqueçam de se inscrever no canal da Rádio Local Web no YouTube, ative a notificação e siga lá no Instagram também. Conexão Franca no Instagram para acompanhar a gente. Beleza? Brigadão!